A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, nós estamos estudando sobre o inconsciente, estamos encerrando hoje esse estudo e nós estamos no primeiro capítulo do livro ainda, né? O cérebro e o espírito. Então a Joana vai dizer o seguinte: a conceituação evolutiva do princípio espiritual que se transformará no self quando o ser se humaniza completa a proposta junguiana, alargando os horizontes existenciais ao infinito, cujas origens perdem-se nos primórdios da criação, correspondendo aos arquétipos primordiais que se encontram em Deus, de quem tudo procede. Ou seja, o que ela está dizendo é que vai chegar um momento, na evolução, em que o ser se humaniza e o self, então, começa a comandar como o arquétipo principal de cada criatura, de cada indivíduo, né? Então, graças a esses arquivos extracerebrais, os espíritos encontram os elementos que lhe felicitam as comunicações por oferecer-lhes um material hábil para a decodificação do seu pensamento, através dos neurônios e de alguns chakras, especialmente do coronário. Não houvesse no médium os recursos primordiais que podemos considerar como informações adormecidas, fruto de experiências pessoais antes vivenciadas, tornar-se-ia muito difícil a ocorrência dos fenômenos psicofônicos, psicográficos e artísticos, na sua grande variedade, que necessitam de impressões correspondentes às ideias que serão exteriorizadas pelo comunicante espiritual. Vamos entender isso. O médium. Então, o médium se coloca à disposição de um espírito comunicante. Então, o espírito traz para o médium informações da sua comunicação. Então, vamos imaginar que ele vai passar um livro, uma obra literária para que o médium possa psicografar. Olha, então ele vai aproveitar os arquivos do inconsciente do médium para trazer à tona imagens da história que ele está vivendo. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que esse espírito vai falar de uma era, de uma fase da história, digamos, lá do século XIV, por exemplo, né? Então ele vai contar uma história da Idade Média, que tinha uma família e tal, que ali viviam fulano e tal, e vai começar a construir a história. Ora, o médium não está vivendo essa fase, e tampouco ele imaginou aquilo. Já o espírito comunicante, sim, ele imaginou, porque ele estudou antes a história, ele formulou a história, aquela coisa toda, ou ele buscou nos arquivos da história aquele fato, mas o médium não sabe disso. O médium está aqui, está quietinho aqui na dele, e o mentor chega e fala, vamos trabalhar. Então ele pega um papel, um lápis, ou vai no computador e vai psicografar uma coisa que ele não está pensando. E de repente começam a surgir as imagens. Era uma casa, uma choupana que vivia à beira do rio Reno, e aquela coisa toda, e vai. Então o que o espírito comunicante está fazendo? Está buscando lá no inconsciente dele recursos de imagens para que ele possa fazer aquela psicografia. Então, essa questão do inconsciente ele é utilizado muito na mediunidade. Se nós temos algumas dúvidas, podemos ver. Vamos pegar o exemplo do Chico Xavier, né? Quando ele psicografou a obra Renúncia, que passou no século XVI, né? No século XV, lá na França. Então, como é que ele ia saber daquelas vivências todas ali, daqueles detalhes que o Emmanuel coloca, da Alcione com o Padre Carlos? Então, como é que ele fez aquilo? Ele buscou, Emmanuel utilizou os arquivos do inconsciente do Chico Xavier, e ali o Chico foi possível de fazer o trabalho.
Você pode dizer assim, mas tem semimecânico, tem a comunicação inconsciente. Não tem, por mais inconsciente que seja, mas ainda assim o espírito se utiliza dos recursos do médium. Então vejam bem como é que nós às vezes vivenciamos os fatos e não queremos aprender. Eu já vi médium dizer mais ou menos assim, quer ver? Eu não preciso estudar não, porque os espíritos fazem por mim. Meu irmão, não faça isso, ou minha irmã, não façam isso. Temos que estudar sim. Eu tenho uma imagem que eu coloco para as pessoas, o seguinte, eu tenho que fazer escrever minha tese de doutorado, por exemplo, vamos pegar bem alto. Eu tenho que fazer minha tese de doutorado. E eu tenho então que digitar essa tese, eu tenho que fazer uma coisa bem interessante, que eu mostre figuras, enfim. Eu vou procurar qual computador? O que tem mais recursos, o que tem mais arquivos, o que tem mais bits, o que tem mais condições de me oferecer aquilo que eu preciso para escrever, para digitar minha tese. Assim também os espíritos com os médiuns. Eles têm que passar uma comunicação, eles vão buscar qual médium? Exatamente aquele que ofereça mais recursos. Sabe como é que é importante estudar isso? Então nós estamos estudando inconsciente, não é como uma formulação psicológica, é como as pessoas falam assim, estudar Joana de Ângeles é muito difícil. Não, é porque é a tua vida diária. Você como médium tem que oferecer seus recursos do inconsciente para que os espíritos se utilizem deles. Muitas vezes nós vemos esses médiuns receitistas extraordinários, que a pessoa chega lá, ele prescreve uma receita, às vezes de homeopática, ou de florais, ou de algum outro recurso alternativo, que a medicina chama de recurso alternativo. Então, onde que estão tirando isso, se não dos recursos dele? Vai ver se essa pessoa foi lá no passado, um grande conhecedor de ervas, trabalhou, plantou ervas e funcionou naquela situação. Hoje é fácil para ele ser utilizado como médium receitista. Então não é do nada que a gente faz um trabalho. Esse trabalho já tem uma base, já tem uma construção. E essa construção está lá no inconsciente. Vejam como é que é importante sabermos isso. Como nos capacita para sermos melhores a todo instante, em todas as possibilidades. Então a Joana vai dizer o seguinte, olha, da mesma forma, no que diz respeito aos mediúnicos e anímicos de xenoglacia e glossolalia. O que é isso? São médiuns que falam línguas desconhecidas, que aconteceu lá no Pentecostes, quando Pedro e os apóstolos começaram a falar línguas diferentes, que atingiram ou que atenderam todos aqueles estrangeiros que estavam ali. Então tem médiuns que falam línguas que ele não conhece. Onde que ele tirou isso? Lá do inconsciente. Em vivências que ele teve naquele povo, naquela civilização, estão guardadas. Então, na hora da necessidade, os espíritos vão lá e puxam exatamente aquele recurso que ele tem. É como se abrisse uma gaveta lá na memória e essa gaveta contém aquela língua. Eu vou dar uma comunicação, mas eu preciso que o médium fale em alemão. E ele é brasileiro, já tem 70 anos de idade, nunca foi na Alemanha, nunca conversou com alemão nenhum. Então, ele fala alemão. Como é que é possível? Porque está guardado nele. E a espiritualidade vai lá e usa aquele recurso. Então, não tem nada de extraordinário, nada de maravilhoso, de milagroso, nada disso, são recursos. Hoje nós temos que estudar a vida nesse sentido. Nós temos que trabalhar assim, não é? Muito bem. Então, a Joana está dizendo que nesse processo, né, a memória espiritual libera os idiomas que foram antes conhecidos ou retornam sob estímulos das entidades espirituais, defrontamos o inconsciente como sendo de natureza transcendental. Então nós somos transcendentes por natureza, porque nós nos transcendemos o tempo todo, no tempo e no espaço. Desse modo, todos vivem sob os acicates das aquisições anteriores que se exteriorizam como necessidades evolutivas, ao mesmo tempo impondo no processo da reencarnação os mecanismos educativos para o espírito liberar-se de si mesmo, do ego, das paixões dissolventes, assim crescendo no rumo da plenitude. Eu vou colocar aqui uma coisa para o nosso entendimento. Suponhamos que eu tenho uma pessoa na minha vida que essa pessoa é uma coisa difícil, muito difícil. Então o meu eixo
com essa pessoa é o eixo que a gente chama de memória killer, que é a memória escura, obscurecida. Nossa, que tudo que só me lembra coisas ruins. Certo? Mas agora vamos pensar o seguinte: por que eu não mudo esse eixo? Se eu conseguir mudar esse eixo através da prece, através de um trabalho de neuroplasticidade que eu vou fazendo comigo, eu vou olhando essa pessoa, tentando olhar com outros olhos, de repente, meus amigos e amigas, pode revelar uma outra face desse indivíduo para mim. Pode ter sido um grande filho meu do passado que me abandonou, que não me deu a menor chance quando eu estava doente, e me abandonou e foi embora. Então queimou minha casa comigo lá dentro e para levar o dinheiro que eu tinha, o meu ouro, enfim. Eu tomei esse ódio, mas que no início foi um grande amor que eu tinha por ele. E agora ele está aí do meu lado para a gente resolver isso. Olha, isto é para ser pensado. Por isso que eu sou espírita, meus amigos. Por isso que eu sou espírita. Porque a doutrina espírita me dá tantas condições de entender essas questões complexas. Então, quando nós estudamos doutrina espírita, quando nós estudamos a psicologia à luz da doutrina espírita, nós vamos vendo todas essas coisas. Tanta coisa que eu queria na vida, eu queria ter uma vida assim, diferente da que eu tenho hoje e tal. E por que eu não tenho? Porque para mim não é bom que seja daquela maneira que eu gostaria, porque aquilo está lá no meu inconsciente. Às vezes eu renasço com aquelas impressões do passado e que eu acho que foram ótimas, mas que no fundo foram difíceis. E eu não vejo o lado difícil, eu só vejo o lado bom. Aí se eu for viver aquilo de novo, certamente vai ser ruim de novo. Vai ser uma repetição do passado. Então agora não, agora eu quero uma coisa nova. E a vida me oferece uma nova chance. É isso que temos que entender. Nós somos filhos de Deus, vivemos na casa dele. E Ele nos ama profundamente. Todos nós. Então por que Ele não me deixa fazer aquilo que eu quero fazer agora? Porque não é bom. Você vai trabalhar um eixo perigoso que já te levou a grandes erros no passado, a grandes quedas no passado, e agora está te dando uma outra oportunidade. Uma oportunidade superior para você se libertar daquele passado, daquele eixo negativo, escuro, obscuro, que fez montar vários complexos em você, e você vive ainda nas regiões dos complexos, então ela está te libertando. Então quando você vê essas mensagens dos mentores, essas mensagens lindas, né? Você vencerá, não estrague seu dia, sua irritação não solucionará problema algum. Então você vê essas coisas, mensagens lindas, vocês acham que o André Luiz, Emmanuel, Maria Dolores, Meimei fizeram assim uma carta literária? Não, meus amigos. Eles foram lá na profundidade da alma para trazer para nós as informações para a gente vencer o que está lá no fundo. Então todas elas têm ligações muito profundas com o inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, ligações com as nossas memórias, ligações com as nossas histórias. Então quando você lê uma mensagem desses livros de mensagens, pensa bem. Eles estão trabalhando psicologicamente você. Eles não estão te dando uma cartilha, assim, uma receitinha de bolo. Faça assim, ponha tantas xícaras de açúcar, de não sei o que, de farinha, e tal, vai ficar um bolo belo. Não, não é isso, belo e gostoso. Não é isso. Eles não estão te dando receitinha. Eles estão te dando elementos para você se resolver perante você e perante a evolução. E, consequentemente, perante Deus. É isso que nós estamos estudando. O inconsciente é isso. Ele está cheio do nosso passado, nossa história está toda lá. E nós temos que resolver o que aquilo não foi bom, porque aquilo que foi bom nos sustenta nessa encarnação, nos sustenta na vida. Quantas pessoas maravilhosas que estão ao nosso lado, nos ajudando, pessoas incríveis, altruístas, magníficas, que nós encontramos, principalmente nas casas espíritas. Eu viajo muito, eu vou em muitos centros espíritas. Nossa, eu vejo pessoas assim extraordinárias. Eu olho para essas pessoas e falo, graças a Deus que você está vencendo seus complexos, graças a Deus. Então você passa a amar todo mundo passa a ser seu irmão, sua irmã. Todos nós passamos a fazer parte de uma grande família de Deus, porque nós entendemos que somente nos ajudando nós vamos nos resolver pessoalmente. Então aquela coisa fechada, aquela coisa, sabe, côncava, difícil
difícil, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, aquilo acaba. Quando você estuda a obsessão, e Allan Kardec vai falar exatamente isso, a obsessão nada mais é do que vingança. Vingança. Eu vou vingar o quê? Se a lei de Deus garante, sustenta todo mundo, e ela dá a todo mundo a chance de se melhorar, para que eu vou ficar vingando do outro? Eu vou perder meu tempo. A própria lei resolve isso. E eu tenho que me libertar para ir à frente. Veja isso nas reuniões mediúnicas. Então, meus amigos, nós terminamos aqui o estudo do inconsciente. É claro que começamos só a estudar inconsciente. E vamos continuando. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a consciência, que é um outro momento, é uma outra atributo, é um outro raio do self muito, muito, muito interessante. Que Jesus abençoe você, seu lar. Qualquer coisa, fale conosco. Nós estamos aqui à sua disposição, porque nós estamos aprendendo juntos. Fiquem com Ele, fiquem com o nosso Pai, fiquem com Jesus.